Deus estabelece princípio, e é no princípio que Ele criou todas as coisas, que é Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender que Angola tem pais. O evangelho em Angola tem pais que começaram a ensinar, a instruir. Podemos ter aqui alguns nomes citados por ti? Nós podemos Quem são os nossos pais espirituais? Nós podemos falar do reverendo Ngimbi. E quando falamos de pais espirituais, isto é uma questão de semântica, porque quando a Bíblia fala de pais espirituais, é uma questão de semântica, porque na verdade pai dos espíritos é Deus. Agora, pai na fé é a pessoa que por meio do evangelho te gerou em Cristo Jesus. Isto está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16. Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios: porque eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Então, pai espiritual ou pai na fé é a pessoa que por meio do evangelho te gera em Cristo Jesus, te ensina as lições fundamentais em Cristo Jesus, pode orar por ti, ensinar-te a te guiar no caminho do evangelho. Pai espiritual não é quem te ensina a subir no monte. Pai espiritual não é quem te dá banho. Pai espiritual não é quem te dá pau. Pai espiritual é quem te apresenta a pessoa de Cristo Jesus como autor e consumador da sua fé, como a razão do perdão do pecado de todo ser humano, como a razão da transformação do ser humano. Isso é um pai espiritual. E o Pai Nosso, o pai espiritual dele, lenga? Não. Aquele não é pai espiritual. O Pai Nosso disse que o pai dele espiritual lhe enganou. Não, aquele não é pai dele. Não é pai dele. Não é pai dele. Desculpa estar a rir. Sim, permita dizer que ele não é pai dele. Primeiro, não lhe pregou o evangelho. Segundo, não lhe apresentou a Cristo. Terceiro, não lhe levou à conversão. Quarto, não lhe levou à transformação. Isso é tudo falácia, tudo mentira. Fly, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, nesta minha nota introdutória. Nós temos pais. Reverendo Ngimbi é um pai na nação. Reverendo Toninho Zinga é um pai na nação. Reverendo Francisco é um pai na nação. Reverendo Mauete é um pai na nação. Reverendo Jorge Batista é um pai na nação. Nós temos pais aqui. Temos vários. Temos vários. E eu posso dizer que os nossos pais, como por exemplo o reverendo DK, todos os pais ficaram tristes. Eu aproveitaria a dizer isso ao Fly. Ficaram tristes. Não é com a questão da audiência ou do programa. Não é que é a questão disso. É como se propaga a falsa imagem do evangelho e a má rotulação do que é a igreja pelo contributo do que já fez neste país. A igreja participou no processo da reconciliação nacional. Nós temos o SICA, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs em Angola. Nós temos pessoas responsáveis e tementes a Deus, que nunca exploraram, nunca mentiram, nunca enganaram, nunca abusaram, nunca exploraram um rapaz ou uma menina. O evangelho em Angola nunca foi questão de dinheiro. É que aqui houve mais influência da Nigéria, do Ghana, do Congo, do que influência do céu. O evangelho... Permita só terminar. Mas isso é o que o Pai Nosso trouxe cá. É isso que eu estou a dizer. Inclusive mencionou a Nigéria. É que eu estou a dizer. A maior influência da igreja não pode ser Congo, não pode ser Ghana, não pode ser Nigéria. A maior influência da igreja deve ser o céu, deve ser o Espírito, deve ser a palavra, deve ser a pregação. Então, Fly, existem pessoas que não passaram pelo processo da transformação, da conversão, e quereram já entrar diretamente no ministério. Antes de Jesus colocar os discípulos para receber o Espírito no cenáculo, primeiro lhe disse que todo aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que significa que quem não morreu para o pecado, não vive para a santidade. Quem não morreu para o pecado, não vive para o ministério. Daí que surgem os escândalos, né? Surgem Pai Nossos, surgem outros nomes. E o que acha do Pai Nosso? Não percebo. Já que menciona, sim, o que achou das declarações do Pai Nosso? Não, aquilo... Em diversos aspectos. Em diversos aspectos, e não são ele. Tem outros que não se manifestaram, não falam. Aquelas declarações, permita dizer que tudo isso é uma montagem, é um teatro. É um teatro. Permita dizer isso ao Fly, que hoje em dia no seio evangélico entrou manipulação e teatro. Pessoas pagam dinheiro aos outros, se fingem de doentes, se fingem de pessoas que têm trombose e coisas do gênero e colocam as mãos. Tudo por falta de quê? Por falta de poder. Querendo o quê? Querendo adesão de pessoas. Existem 4 maneiras que atualmente as pessoas usam para inserção no meio evangélico. A primeira é a questão de escândalos ou polêmicas. As pessoas
Quem sabe que até nos dias atuais, antes do Scroquicuia lançar uma música, eles fizeram polêmica. O que a polêmica faz? A polêmica traz o nome na boca das pessoas. A polêmica traz a curiosidade de procurar saber mais. A polêmica é um recurso que se tem usado, polêmicas e escândalos. Se não tiver ligado à mulher, vai estar ligado a dinheiro. Se não estará ligado a dinheiro, estará ligado ao falso profetismo. Depois de escândalo ou polêmicas, as pessoas vêm com discursos de aceitação pública, mostrando um lado da vida que provoca a sensibilidade das pessoas. Como eu estou arrependido, estou cansado, quero ser aceito. Terceiro elemento que usam, atos de beneficência pública, como atos de caridade, atos de ajuda, no sentido de querer ser conhecido, sem saber que tudo isso que estão a fazer já atropela o princípio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ensina, né? O que fazer à tua direita não saiba à esquerda. E quando dar esmola, não faça cantar trombeta como fazem os escribas e fariseus. Mas o homem religioso não pode dar... Pode fazer. Eu vou explicar ao Fly. Okay. O último ponto que eles fazem são conselhos sociais, conselhos no seio evangélico. O que é que faz? Fly, hoje o nome de pessoas que pervertem o evangelho está na boca de todo mundo. Isso é o que eles querem. Primeiro está na boca de todo mundo. Ter aceitação de todo mundo. Depois, meio que vai lhe dar divulgação. Depois, pessoas que são referências. Eu acredito que no marketing se entende muito bem. A conexão eleva ou diminui, agrega ou separa, traz aceitação ou rejeição. Uma foto com Fly é conhecimento lá longe. Uma audiência no programa do Fly é aceitação lá pública. Um debate com um homem de Deus renomado no país dá visualizações. Então isso são estratégias que eles têm para se entronizar. Mas a Bíblia Sagrada desmantela tudo isso, né? Ajudas sociais são feitas. E é bom que se faça isso. Mas como um meio de inserção no seio do evangelho para ter direito, isso é anátema, segundo diz as Sagradas Escrituras, né? Então esses são meios que eles usam para serem conhecidos, para serem aceitos. Uma pessoa que está arrependido procura ajuda, não procura luta. E ajuda se procura pessoas que podem te ajudar. Sabemos que são os doentes que procuram os médicos. Não acredito que numa nação como Angola não tenha homem de Deus sério que possa ajudar pessoas que estão em processos de libertação. E outra coisa, Fly, para uma pessoa que abraça o satanismo existem 7 níveis. Existem 7 níveis de blasfêmias que ele tem que fazer. Existem juramentos que tem que fazer. Quando a Bíblia diz que alguns mágicos, em Atos capítulo de número 8, se arrependeram, eles trouxeram os livros de magias para que fossem tomados. Queimados, exato. E declararam publicamente que aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Falar Jesus não é a garantia de que você é salvo. Muito mais do que falar Jesus, você vive Jesus. Existe libertação por meio da palavra. Existe libertação por meio do sangue de Jesus. Existe libertação por meio de oração. Existe libertação por meio do conhecimento. O conhecimento da verdade, disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Não há pecado que afasta o homem que a graça não pode atraí-lo. Não há distância que o pecado causa que a misericórdia não pode trazê-lo por perto. E isso só é possível quando cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se o Pai Nosso me ouve nesta hora, ouve que antes de você ser Pai Nosso, o Pai Nosso que está nos céus te chama para a transformação, te chama para a renovação. Mas é necessário que você diga com seu coração, como diz a Bíblia, se com teu coração creres, com a tua boca confessares, tu serás salvo. O que seria confessar? Dizer que eu rejeito o pecado, rejeito o mundo, rejeito todos os pactos de bruxaria que fiz. Estão aqui os meus pertences iníquos e queimam para a glória de Deus. Assim como o fogo material vai queimar essas coisas imundas, o fogo do Espírito queima o teu coração para a tua transformação. Este é o Evangelho que Cristo morreu para todos, que quem nele crê será salvo. Este é o arrependimento para toda a classe de profetas, pastores, bispos,